Êxodo capítulo 17, verso de número 9, diz o seguinte: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, a vara de Deus estará na minha mão. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: a vara de Deus estará na minha mão. Feche os... Nesse mês de junho nós vamos estar falando sobre, vocês devem ter visto no Instagram, todos os meios, lá no meu WhatsApp também. Desculpe-nos o transtorno, estou reconstruindo a minha vida. É isso, né? Ah lá, é isso mesmo. É um versículo que está lá em Zacarias, capítulo 9, verso 12, que diz assim, ó: voltai à fortaleza, ó presos da esperança, também hoje, eu vos anuncio que vos recompensarei em dobro. É a minha letra, irmãos, é complicado ler minha letra. Que eu vos recompensarei, ainda bem que eu notei pequenininho, só aqui no cantinho, que eu vos recompensarei em dobro. Irmãos, que situação que esse versículo foi escrito? O povo estava preso na Babilônia, cativo, tinha acabado de sair, estavam já na terra prometida, de volta à sua terra, porque já era alcançada lá atrás, que é onde nós estamos lendo agora. E Deus faz uma promessa, Ele fala assim: volte à fortaleza. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite? Hoje nós estamos vivendo uma era de tecnologia, de metaverso, de tantas coisas aí, mas as pessoas ainda não entenderam que princípios a gente não quebra, que princípios não se volta atrás, e que não tem como eu mudar, ou uma palavra certa para isso, adaptar, essa é a palavra, princípios. O que Deus está falando para eles? Voltem à fortaleza. Ele está falando assim, ó: volta para a igreja, voltem para mim, e eu vos recompensarei, e vos devolverei em dobro. Muitas vezes as pessoas, elas estão saindo daquilo que é princípio, elas estão saindo daquilo que é inegociável. Não dá para negociar o sangue de Jesus, não dá para negociar a salvação, como também não dá para negociar a casa de Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara, e se você ler Apocalipse, você vai ver muito bem isso. Eu venho para salvar e buscar a minha igreja. Ele vem nos buscar, aqueles que são a igreja de Cristo. Então não dá para a gente negociar. Numa quarta-feira eu até falei assim aqui na igreja: quando você estiver doente, é lógico, a nossa igreja, eu acredito que ninguém está nisso ainda, né? Ainda, tomara que não entre também, né? Mas aí você coloca lá no metaverso: pastor, preciso da tua unção com óleo na minha cabeça, conforme está escrito lá em Tiago 5,16. Aí ele vai mandar pelo metaverso, pelo inferno verso, por alguma desgraça, ele vai mandar o óleo lá para te ungir a cabeça, porque é só na cabeça de alguns, cabeça de mamão macho, que isso vai dar certo, irmãos. Na hora que o teu familiar estiver lá no hospital, aí você manda uma mensagem lá para o pastor do metaverso e fala assim: faz uma visita, vou levar um tablet lá para ele, e você faz uma visita virtual. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o diabo, cada dia mais, ele está separando, tirando as pessoas do convívio, tirando as pessoas do contato pessoal, do calor humano. Como é que essas pessoas vão ser salvas se lá em cima é uma comunidade? Ou será que nós vamos ser levados para o metaverso? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está vindo. E aqui nesse texto, irmãos, um texto escrito por Moisés,
Eles haviam acabado de sair da terra do Egito, acabado de sair de uma escravidão. E eu não sei se vocês sabem, Deus desviou o caminho deles para eles passarem pelo mar, não de propósito, para poder matar os egípcios, não. Deus queria evitar uma guerra. Deus não queria que eles tivessem uma guerra logo que tivessem saído da escravidão, porque eles ainda estavam muito debilitados, eles ainda tinham o pensamento de escravo. Então Deus queria evitar uma guerra, então eles fizeram uma curva para poder chegar na terra prometida. E aí, por causa da dureza do coração de Faraó, Faraó foi atrás deles, e aí Deus fala para Moisés: porque Faraó veio atrás de vocês, o meu nome será glorificado no povo egípcio nesta noite. Então ele pede para Moisés, toca nas águas, as águas se abrem, eles passam em seco, em terra seca. Esses dias, eu acho que foi numa quarta-feira que eu falei, tem pessoas que dizem, estudiosos aí, que naquela época o mar estava bem raso, porque era uma época de poucas águas, e eles conseguiam passar praticamente sem molhar os pés, porque era só uma correntezinha, um negocinho, um pouquinho de água que passava. Mas aí a gente tem que perguntar para esses cientistas, esses estudiosos e inteligentes, né? Mas então como é que os egípcios se afogaram no mar, na hora que a água fechou? Se foi tão raso assim, como é que eles se afogaram? Como é que isso aconteceu? A Bíblia fala que os cavalos, os carros, os cavaleiros, todos se afogaram. Como é que isso aconteceu então? Então não era a vontade de Deus matar os egípcios ali, mas pela dureza do coração deles, eles foram atrás. E a hora que eles passaram o mar, é só você ler um pouquinho para trás da onde eu li aqui. Miriam canta um cântico, dança. Moisés canta um cântico também perante o Senhor, e eles continuam a caminhada, chegam num lugar que tem águas amargas. As águas amargas são transformadas em doce. Moisés pega pela instrução de Deus, uns ramos, joga na fonte das águas e elas ficam doces. Eles tomam, e um pouco para frente, irmãos, um pouco para frente é onde nós chegamos aqui. O povo amalequita não está nesse texto, está um pouco para frente em Reis. O povo amalequita ataca Israel, que tinha acabado de sair de uma escravidão, por trás. E eu não sei se vocês sabem, nessa época eles andavam em posição de guerra. O que é posição de guerra? Os homens valentes e prontos para a guerra na frente, atrás velhos e jovens mais novos que ainda não estão prontos para a guerra, e mais atrás mulheres e crianças. Porque se tivesse uma guerra, começava a batalha na frente, um de lá vinha, avisava que esses daqui iam para lá para a guerra, e as mulheres não continuavam a caminhada, paravam, e essa distância, irmãos, era quase um dia de distância, por causa dos problemas que havia naquela época no deserto. E eles atacaram justamente as mulheres e as crianças e mataram muita gente. Eu até vou ler para vocês verem como que foi isso. Olha o versículo 16, do mesmo lugar que a gente leu. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. A coisa foi tão feia que Deus falou assim para Moisés: eu vou acabar com esse povo. Esse povo nunca mais vai ser falado, nunca mais vai se ouvir falar. Aí você pode falar: pastor, mas foi isso mesmo? Para vocês terem uma ideia, o primeiro rei de Israel, Saul, perdeu praticamente o seu trono para Davi, porque ele não cumpriu isso aqui, Deus falou através do profeta Samuel: Saul, pega o exército, vai na terra dos amalequitas e acaba com tudo, desde gado até mulher, até homem, tudo, não traga nada, não deixe nada vivo, porque é uma promessa de Deus, porque eles atacaram Israel quando Israel havia saído
do cativeiro saído do Egito. Saul vai lá, ganha a guerra, só que ele não mata as melhores ovelhas, ele não mata as mulheres mais bonitas, e ele não mata o rei Agag. E então ele leva para dentro de Jerusalém, e quando Samuel estava orando, Deus revela para Samuel: Saul não cumpriu a minha palavra. E aí Samuel vai lá, e não é o teor da pregação, mas eu vou falar rapidinho já que eu comecei, e fala assim: o que é essas ovelhas que eu estou ouvindo? Por um acaso não é dos amalequitas? Ah, mas eu trouxe para oferecer sacrifícios. Aí é um texto que todo mundo aqui conhece. Terá o Senhor tanto prazer em ofertas e sacrifícios do que em se obedeça a sua palavra? Aí Samuel vai lá, mata as ovelhas, pega o rei Agag e arranca a sua cabeça, degola o rei Agag. E naquele dia começou-se a queda de Saul, para você ver o tanto que foi sério. Irmãos, Deus desviou o povo para não enfrentar uma guerra. O que os amalequitas fizeram? Armaram uma emboscada e atacaram por trás ainda. Deus fez uma promessa, é promessa de Deus. Ele falou assim: ó, pode escrever aí, ó, até que eles viverem, vai haver guerra entre eu e eles, porque eu vou aniquilar esse povo da terra, eu vou acabar com esse povo da terra. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando nós começamos uma reconstrução, levantam-se as guerras. Quando nós começamos uma transformação nas nossas vidas, aparecem os demônios, porque eles não querem que você saia da tua zona de conforto. Eles não querem que vocês alcancem coisas maiores e melhores. Eles não querem que você viva o dobro daquilo que um dia te fez feliz e hoje você está vivendo escravizado em alguma área da sua vida. Eles não querem. Então eles vão lutar, eles vão se levantar contra a vida de vocês. Irmãos, o povo estava sendo conduzido, não tinha nada a ver com os amalequitas. Deus iria colocar eles na terra prometida lá, mas os amalequitas vão lá para quê? Vamos destruir esse povo, vamos destruir essa nação. Eles estão todos com dificuldades mesmo, acabaram de sair de uma escravidão, irmãos, mas Deus havia feito milagres, tantos sinais, tantas maravilhas. E aqui nesse versículo, nesse capítulo, na verdade, aqui nós vamos ler algumas circunstâncias. Como que nós vamos fazer esta obra? Como que nós vamos conseguir fazer essa reconstrução, irmãos? Porque nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter pessoas querendo nos prender, querendo que a gente se entregue para eles. Nós vamos ter aflição. Aí a primeira coisa que nós temos que entender: quem fará esta obra na sua vida? Quem é o arquiteto? Quarta-feira, nós começamos na quarta-feira, né? Quarta-feira eu falei aqui, muitas pessoas não conseguem alcançar, por quê? Porque não colocam a sua fé e a sua vida na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Ele que tem a chave, Ele que é Senhor. É no nome dEle que nós repreendemos demônios, é no nome dEle que nós repreendemos invejosos, é no nome dEle que a gente quebra as barreiras, é no nome dEle que nós quebramos maldições, feitiçarias, coisas que vocês nem sabem que estão acontecendo muitas vezes na sua casa, na sua família, e vocês acreditam que são coisas do acaso, mas o Senhor sabe. É no nome dEle. Então, se você quer reconstruir, você tem que saber quem é o construtor, quem é aquele que vai fazer a diferença. Mas muitas vezes as pessoas querem fazer como a Simone leu aqui em Mateus, querem pegar um pedacinho daquilo que é novo e colocar naquelas coisas velhas que ainda tem na sua vida. Não dá para pôr remendo novo em vestes velhas, não dá para pôr vinho novo em odres velhos.
tem que ser novo, tem que se renovar. Nós precisamos entender quem é que está fazendo a obra na nossa vida. Jesus é o construtor, mas infelizmente tem pessoas que escolhem homens para reconstruir, e quando eu digo homens, eu estou dizendo homem e mulher, e não gênero, estou falando dos dois. Tem pessoas que se apoiam em pessoas, aí não vão conseguir reconstruir nunca nada, porque estão se apoiando no lugar errado, estão se apoiando na coisa errada. E é engraçado que nesse versículo que nós lemos, ele está falando aqui, Moisés está falando, né? Vai para a guerra, e eu vou ao cume do monte, ao outeiro do monte, e a vara de Deus estará comigo. Se vocês lerem um pouquinho para trás, foi essa mesma vara que Moisés, por ordem de Deus, bateu na rocha e saiu água, e eles acreditavam que essa vara era milagrosa, era ela que fazia os milagres. Eu até já preguei aqui, um pouco para frente, alguns anos depois, Deus fala assim para Moisés: pega a vara, vai na rocha, mas fale com a rocha, justamente para eles verem que não era a vara que era abençoada. Hoje eu esqueci de trazer a minha vara, irmãos, então vou usar uma baqueta, deixa eu pegá-las aqui. Não era a vara que era abençoada. Eu já preguei aqui, se vocês quiserem se lembrar, depois peguem no YouTube lá, vocês vão ver. Aí o que Moisés faz? Bate na rocha novamente. E a Bíblia fala que Deus falou assim: porque você não me obedeceu e não fez o que eu mandei fazer, você não entrará na terra prometida. Você verá, mas não entrará. Só que nessa época aqui que nós estamos lendo, nesse texto em específico, a vara de Deus ainda era algo idolatrado pelo povo. Irmãos, muitas vezes para reconstruir, nós precisamos nos apegar em alguma coisa. Infelizmente, todos nós temos algo idólatra nas nossas vidas, e não é numa imagem, não é numa escultura. Eu vou falar por mim, quando o chicote aperta para o meu lado, irmãos, a Simone está lá em cima com as crianças, senão eu ia chamar ela aqui para falar. Ela fica brava comigo, só não xinga porque é crente. Porque eu pego o óleo de ungir, isso aqui, deixa eu achar o meu aqui. Tá aqui. Eu tenho um desse lá em casa. Não é assim, mas um óleo de ungir. Eu unjo a casa inteirinha, de cima e embaixo, irmãos. Porque é o jeito que eu tenho para me apegar nas coisas de Deus. Eu cato isso aqui, eu unjo uns umbrais das portas, eu unjo as minhas filhas, eu unjo a minha esposa. Eu só não unjo os cachorros, mas o que faz parte da família, irmãos, a Emanuela está aqui, ela pode falar, às vezes ela acorda assustada, porque está eu lá, no meio da madrugada, tudo escuro, tocando óleo, tocando terror em tudo lá, irmãos. Eles se apegavam na vara. Tem pessoas que se apegam no óleo. Tem pessoas que colocam cruz. Nossa cruz é vazia porque Jesus ressuscitou, mas tem uma cruzinha lá como sinal de vitória, sinal de guardar, alguma coisa assim. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu não sou muito antigo para isso, mas tem pessoas que colocam na porta da sua casa: comigo ninguém pode, não é assim? Aquelas plantas. Tem pessoas que colocam em cima do seu balcão a pimenta, a pimenteira, não é assim? Para não pegar inveja. As pessoas se apegam em alguma coisa, e o povo era apegado na vara, o povo era apegado naquele instrumento que Deus usou sim para manifestar vários sinais lá no Egito. Deus usou sim para abrir o Mar Vermelho, e eles eram apegados naquilo. Então Moisés fala assim para Josué: pega o povo de guerra, vai para a guerra contra os amalequitas. Eu vou subir no cume do monte, e a vara de Deus estará comigo. Hoje, irmãos, a vara de Deus é o nome de Jesus Cristo, e fora disso nós não conseguimos alcançar nada. É no nome de Jesus que os demônios se prostram, é no nome de Jesus que o doente é curado, é no nome de Jesus que o demônio que tira o seu dinheiro lá, o devorador, é amarrado. É no nome de Jesus que as coisas acontecem.
crescem. Mas muitas vezes as pessoas estão reconstruindo a sua vida no nome errado, na pessoa errada, da forma errada, e não vão conseguir, porque hora que vinham os amalequitas, eles vão te destruir. Hora que vinham as guerras, hora que vinham as lutas, hora que vinham os problemas, eles vão te aniquilar. Vamos continuar aqui para a gente entender como que nós vamos reconstruir a nossa vida. Versículo 10: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Obediência. Josué obedeceu. Se você ler para trás, você vai ver que Josué nunca dirigiu um exército. Vocês vão ver que Josué nunca foi líder de nada. A única coisa que Josué tinha feito era, quando ele foi espiar a terra prometida junto com Caleb, ele falou: vamos, porque Deus é conosco. E não foi nem aqui, foi um pouco mais para frente. Josué nunca tinha liderado nada, e Moisés falou para ele: lidera o exército. E Josué obedeceu. Por que muitas vezes não conseguimos reconstruir as nossas vidas? Aqui está tudo o que nós precisamos, e nós não obedecemos. Nós queremos fazer do nosso jeito. O princípio não muda, amado. O princípio não muda, irmão, irmã. Ou você faz certo, ou você está enrolado. Eu sempre falei aqui na igreja, e por isso eu vou tocar nesse assunto. Sempre ensinei aqui, as pessoas que estão comigo vai se lembrar. O que está faltando para a igreja nesses últimos dias é arrependimento. As pessoas não se arrependem mais, elas dão desculpas. E elas acham que se arrependeram. É por isso que a Bíblia fala: se não se arrepender, não terá salvação. As pessoas aprenderam a justificar os seus erros e as suas falhas. As pessoas aprenderam a falar: eu fiz por causa disso, eu traí porque eu não tinha aquilo. As pessoas não se arrependem mais. Errei, não quero errar mais, me perdoa. Não, eu errei por causa disso, por causa daquilo, porque fulano falou aquilo, porque ciclano falou aquilo outro. Elas não têm mais arrependimento. Essa semana eu não sei quem está acompanhando, ou se é só eu que estou acompanhando, uma discussão entre Silas Malafaia e Pablo Marçal. Alguém está acompanhando? Irmãos, eu já não era muito fã do Pablo, porque eu acho que é uma lavagem cerebral muito bem elaborada, muito bem feita. Então eu já não era muito fã. Os outros vinham em mim: vai lá assistir. Eu nunca tive, que nem o dia que eu falei aqui sobre o Chosen lá, né? Os Escolhidos. Falei: cara, eu comecei a assistir e me prendeu, eu comecei a arrepiar, eu queria assistir. Pablo Marçal não. A hora que eu vi a cara dele, eu falei: não é bom não. Catei, já saí fora. Eu tenho essas coisas, Simone também tem essas coisas, e deixei, mas nunca acompanhei. E essa semana ele falou mal do Silas Malafaia. O Silas Malafaia fez um vídeo de 19 minutos falando um monte de coisas lá na Bíblia, porque o Silas é muito inteligente. E depois o Pablo Marçal fez um vídeo de arrependimento. Aí eu fui assistir o vídeo. O cara justifica as coisas. Como é que um cara arrependido justifica as coisas, irmãos? Sabe o que é um vídeo de arrependimento? Eu estou aqui nesta noite, diante das câmeras, para pedir perdão. Errei, não devia ter feito, mas agora não tem como voltar atrás. Me perdoa. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau. Não durou 30 segundos. Não, o vídeo dele foi 15 minutos. Justificando por que ele errou e por que ele falhou e pedindo perdão. Irmãos, é o que eu falo: não existe mais perdão na igreja, não existe mais arrependimento. O povo aprendeu depois de muitos anos a fazer como lá no Éden. Irmãos, Deus sabia que eles haviam pecado. Ô homem, você comeu a fruta que eu mandei não comer? A mulher que tu me deste, me fez comer. Mulher, você comeu a fruta que eu mandei não comer? Então, a serpente que me enganou. Aí Deus vai na serpente: e aí, serpente? A serpente não tinha mais para quem recorrer, né? Aí ela fica quieta. Aí Deus fala:
O homem vai trabalhar e do suor da sua testa vai comprar o seu alimento. A mulher, 9 vezes a dor de parto vai ser aumentada, e toda a sua vontade e seus desejos serão para o seu marido, porque comeu e deu de comer para o marido. E a serpente vai rastejar sobre o seu ventre e comer o pó da terra. As pessoas aprenderam a dar desculpas, as pessoas aprenderam a querer enganar aquele que não dá para enganar, irmãos. A primeira coisa que nós temos que entender é quem está à frente da tua obra, quem está reconstruindo a sua vida. Sabe quem estava reconstruindo a vida de um povo que estava escravizado há 434 anos? O próprio Deus. Os amalequitas tinham como condições de ganhar aquela guerra, irmãos? Não. Os egípcios tinham condições de ganhar aquela guerra, irmãos? Não, porque era o próprio Deus que estava fazendo a reconstrução. Mas muitas pessoas vão cair, vão ter o tapete puxado. Por quê? Porque são homens que estão reconstruindo a vida delas, estão apoiados em pessoas, e a pessoa hoje dá certo, amanhã não dá. Hoje ela quer te ajudar, amanhã ela não quer mais. Deus desistiu de colocar o povo dentro da terra prometida, irmãos? Não. O povo pecou? Pecou. O povo errou? Errou. Por causa do pecado deles, eles andaram 40 anos no deserto? Andaram. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que desista, e dizendo ele não cumpriria. Números 23, 19, ele colocou o povo dentro da terra, porque ele é Deus. Primeira coisa, quem está reconstruindo a sua casa, quem está reconstruindo a sua vida. Segunda coisa, obediência. Josué nunca tinha dirigido um povo, Josué nunca tinha dirigido uma igreja, Josué nunca tinha dirigido um exército, mas a Bíblia fala no versículo 10, ele obedeceu. Se é outro, sabe o que faz? Você é no século 21, mas você não é o pastor? Não é você que fala com Deus? Não é você que recebe o salário da igreja? Vai você. Por que eu tenho que ir? É o nosso erro. É, infelizmente, mudar princípios. Infelizmente, achar que a gente pode fazer do nosso jeito. Terceiro, nós temos que ter cuidado com duas coisas. Vamos ler o versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Duas coisas que nós temos que tomar muito cuidado estão aqui nesse texto. Quando eu estou na presença do Senhor com as minhas mãos levantadas, tudo dá certo, tudo acontece, as coisas são abençoadas, porque existe uma força muito grande por trás de mim, me livrando e me abençoando e me guardando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mas quando as minhas mãos abaixam, quando o cansaço vem, quando o desânimo vem, e a gente para de levantar as mãos, para de buscar no Senhor, então quem vence é o inimigo, quem vence é o mundo, quem vence são as coisas do mundo. Irmãos, assim é na minha casa, assim é na minha família, assim é na vida das minhas filhas, assim é no meu trabalho, assim é na minha empresa, assim é em tudo que me envolve. Se eu estou firme com as mãos levantadas e confiante em Deus, em obediência, tudo vai dar certo, você vai prevalecer. Agora, se as suas mãos se abaixarem com o desânimo, com o comodismo, eu estou cansado, eu não aguento mais isso, quem vence é o inimigo. É onde divórcio, é onde quebra, é onde perde tudo, é onde todas as coisas dão errado e tudo começa a sair do controle. Irmãos, nós temos que aprender que existe o bem e o mal, e se eu estou com as mãos levantadas, eu tenho força, eu tenho motivação, eu tenho condições de avançar na guerra, eu tenho condições de alcançar os propósitos de Deus. Mas se as minhas mãos abaixam, se eu desanimo, se eu fico receoso, com medo, aí quem vence é o inimigo. Quando eu estou com as mãos levantadas,
o Espírito do Senhor está sobre mim e me conduz. Mas quando eu estou com as mãos abaixadas, eu estou permitindo que o inimigo conduza a minha vida, eu estou permitindo que o mundo conduza os meus caminhos. Quando eu estou com as mãos abaixadas, eu estou permitindo que o inimigo entre na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu emprego, na minha empresa, na vida dos meus filhos, porque eu estou com a mão abaixada. Irmãos, no século 21 eu tenho visto muito isso. Infelizmente as pessoas, elas estão desmotivadas quanto ao Evangelho. Não é mais como antigamente, que as pessoas tinham prazer em estar na igreja, prazer em buscar, e entendiam que elas necessitavam da igreja. Elas entendiam que os filhos delas precisavam disso aqui, a família dela precisava disso aqui. Nós estamos vivendo um século que as pessoas, elas estão sendo indiferentes. Sabe o que estão vivendo? Uma libertinagem. Porque não é uma liberdade. Jesus nunca deu essa liberdade para nós. Muito pelo contrário, ele fala: aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outra passagem: estreito é o caminho que te leva para a salvação, difícil de andar e poucos têm conseguido passar por esse caminho, mas largo, espaçoso o caminho que leva para a perdição. Infelizmente eu tenho visto pais, mães, eu tenho visto famílias inteiras negociando com o mundo, com as mãos abaixadas, achando que estão abafando, porque está dando certo às vezes uma vida financeira, está dando certo às vezes uma vida empresarial, achando que está tudo certo, e os seus filhos estão se perdendo, os seus filhos estão indo por caminhos errados, porque estão com as mãos abaixadas, saíram da posição de guerra com as mãos levantadas, com a espada na mão. É por isso que se você for, e escuta bem o que eu estou falando, se você for ler em Apocalipse capítulo 3, sabe o que Jesus fala para a nossa igreja, a última igreja, a igreja de Laodiceia? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, eu tenho visto hoje as pessoas negociando a sua fé, com as mãos abaixadas, desmotivadas, desanimadas. Nós nunca podemos parar, irmãos, porque o reino espiritual não para, o mundo não para, o inimigo está lá combatendo e louco para acabar com tudo que é teu, louco para acabar com tudo aquilo que te envolve. Às vezes nós colocamos algumas prioridades nas nossas vidas e a prioridade não é Jesus, o construtor. Eu estou reconstruindo também, mas não é com Jesus, é uma construção, como eu falei quarta-feira aqui, em cima da areia. Hora que vem o vento, a tempestade e a chuva forte, o que vai acontecer? As ondas, né? O que vai acontecer? Vai bater naquelas paredes e vão derrubá-las, porque não tinha firmeza, não foi cavado, não foi colocado o alicerce. Irmãos, nós estamos vivendo isso. O inimigo pode até prevalecer em algum momento, mas se você estiver com a mão levantada, você vai vencer, você vai prevalecer. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso que eu acabei de ler no versículo 11. Você tem que estar em todos os momentos entendendo que você é escravo de Cristo, você precisa dele, não ele de você. Jesus nunca precisou de nós, nunca precisou de nada nós precisamos dele, mas hoje em dia parece que nós estamos fazendo favor para Cristo, irmãos, parece que nós estamos fazendo, nossa, eu estou ajudando a igreja. Não, você não está ajudando ninguém, você está se ajudando. Voltem para a fortaleza. Deus está falando para o povo lá em Zacarias: voltem para a fortaleza, que enquanto vocês estiveram comigo, eu fiz vocês vencer. Enquanto vocês estiveram comigo, eu dei condições para vocês. Voltem.
Voltem a fazer algo, voltem a trabalhar pela obra, voltem a buscar o Senhor com o coração inteiro, como foi no começo, como nas primeiras obras. Mas não, irmãos, vou usar mais um versículo de Apocalipse, capítulo 3. O povo está morno, não é nem frio, que nunca ouviu falar de Jesus e não aceitou Jesus, e nem é quente, que aceitou e vive Jesus. É morno, estão com as mãos baixadas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E para a gente encerrar, versículo 12: portanto as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. O grupo de louvor já pode se colocar ali. Irmãos, vai ter momentos que nós vamos ter fraquezas. Não é todo dia que nós estamos firmes. Não é todo dia que nós estamos confiantes na palavra e na esperança do Senhor. Não é sempre. Às vezes acontecem certas coisas, e eu vou dizer mais, eu vou dizer porque eu sei o que eu estou falando. Às vezes você vê certas situações e você fala assim: Senhor, por que eu não? Por que fulano, ciclano, beltrano está vencendo e eu não? E nesta hora você desanima, nesta hora você pensa que não é bom servir o Senhor, porque muitas vezes a pessoa não está servindo e está dando tudo certo na vida dela. Só que nós não entendemos, irmãos, que existe uma palavra chamada sucesso e uma palavra chamada conquista. Às vezes nós estamos olhando o sucesso da pessoa. E o que é o sucesso, irmãos? É algo momentâneo, está acontecendo ali naquela hora. Mas o sucesso, ele passa, sim ou não? Veja os artistas aí para você ver. Alguém lembra da caneta azul? Azul caneta? Foi um grande sucesso. Cadê? Passou. E nós que somos cristãos, nós que estamos na palavra, estamos em busca de conquista. Conquista tem firmeza, conquista tem alicerce, conquista é para sempre. Conquista é algo grande, é algo poderoso. Só que muitas vezes o que nós temos que entender é que na caminhada para a conquista, na caminhada para alcançar aquilo, nós vamos ter motivos para desanimar. E aí o que nós vamos precisar? De Arão e Hur. Nós vamos precisar de pessoas para segurar os nossos braços erguidos, pessoas boas, pessoas que vão dar bons testemunhos, bons exemplos nas nossas vidas. E nós vamos precisar principalmente da palavra do Senhor, da Bíblia, que hoje é o nosso cajado. Hoje é o nosso cajado. Para quê, irmãos? Porque nesta hora você tem que tomar cuidado aonde você vai andar. Coloca para mim Salmos 119, 105. Você tem que tomar cuidado por onde você vai andar, porque quando você está desanimado, irmãos, eu vou falar isso aqui, a Simone não gosta, é a hora que você faz mais merda, não é verdade? É a hora que você pisa e esboteia assim, e ainda pisa dentro de casa e faz aquele regaço, porque você está desanimado, e você acha que o mundo é legal, que as coisas que o mundo oferece é boa, e você fala: que adianta eu fazer as coisas tão boas, tão certas, e está nessa merda que eu estou vivendo, então eu vou fazer, é a hora que você se lambuza, é nessas horas que você precisa ter do teu lado Arão e Hur, é nessas horas que você precisa ter o cajado, que é a palavra de Deus. Olha o que diz lá, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a hora que você precisa da Bíblia. Está cansado, estou querendo tomar outros caminhos, deixa eu buscar na palavra.
Deixa eu buscar no Evangelho. Mas eu estou cansado, pastor, estou cansado de fazer tudo certo e as coisas não acontecerem. O que a Bíblia fala lá onde nós lemos Zacarias 9:12? Voltem para a fortaleza, vocês que têm esperança, e eu os retribuirei em dobro. Ou seja, esperança é esperar. Eu não gosto de esperar, irmãos. Ninguém gosta de esperar, nós somos ansiosos, ainda mais no século 21, onde é rápida, as coisas são rápidas. Aí nós temos que ir lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos reconstruir a nossa casa, irmãos. Vamos reconstruir a nossa vida. Irmãos, Jesus é tão poderoso, a sua palavra é tão maravilhosa. Eu estava refletindo, porque eu preparo a palavra, depois eu fico mastigando ela sozinho, até chegar um momento de eu falar aqui, e a hora que eu estou falando, eu ainda estou mastigando, e Deus ainda está mostrando algumas coisas. Sabe o que Deus trouxe no meu coração? Até Judas, depois de trair Jesus por 30 moedas de prata, ele percebeu que Jesus era melhor que o dinheiro, ele percebeu que Jesus era melhor do que aqueles romanos, ele percebeu que Jesus era melhor do que tudo aquilo que haviam oferecido para ele poder trair Jesus, a ponto dele voltar, jogar as moedas dentro do templo, lá da sinagoga onde estavam as pessoas que pagaram ele, e ir e se enforcar, porque ele sabia que ele nunca mais ia ter aquela presença, nunca mais ele ia ter aquele favor. Irmãos, o próprio traidor percebeu que Jesus era a melhor coisa para a vida dele, para a família dele, só que não tinha mais jeito, porque ele traiu o enviado, ele traiu o Messias. E nós estamos aqui, temos a oportunidade, irmãos, de estar com Jesus, de ter uma intimidade com Ele e de reconstruir a nossa casa. Irmãos, eu já falei aqui, não gosto de ficar falando, porque o diabo não sabe o que eu penso, mas sabe, e está aqui ao derredor, sabe o que eu falo. Mas eu acredito que a Igreja Sul de Cristo é uma reconstrução da igreja. Eu acredito que Deus não fez tudo o que Ele fez para me tirar de onde eu estava, para trazer aqui, para ser uma coisa normal, uma coisa insignificante. Ainda mais as lutas que eu passo, ainda mais as lutas que eu todo dia tenho que enfrentar. Eu acredito que Deus tem coisas grandes e maravilhosas, e não vão ser coisas pequenas para esta igreja. Ele está restituindo, Ele está trazendo em dobro. Eu acredito que nós vamos alcançar muitas coisas, mas principalmente, irmãos, eu quero e eu oro para isso. Eu quero que a Igreja Sul de Cristo traga novamente no coração, não só meu, como de todos vocês, intimidade com Deus, intimidade com a palavra e com Jesus Cristo. Eu quero ter revelações, eu quero ter curas neste lugar, eu quero que Deus reconstrua a igreja, e nós somos essa reconstrução. É uma igreja nova, é uma reconstrução, mas aí muitas vezes você vai se alinhar a coisas que já foram, que já não vai. Aí a Simone falou, nossa, mas foi para isso. Eu falei, Simone, mas foi bom eu ter ido, não foi ruim não. Você pensa em fazer? Eu falei, não penso, ainda mais porque hoje eu estou aqui tranquilo, lá eu tenho que pagar taxa. Para que eu vou pagar taxa, sendo que eu não preciso pagar taxa? Ninguém me deu nada, ninguém me deu uma cadeira, ninguém me deu um relógio para pôr ali, ninguém me deu um ar-condicionado, eu vou pagar taxa para quê? Eu falei, mas acendeu um foguinho no meu coração, acendeu algo dentro de mim que estava apagado, e nós vamos construir o nome da Igreja Sul de Cristo, e aqui vai sair pastores, irmãos, nós vamos ter várias igrejas dentro de São José do Rio Preto, e você pode ser um dos pastores dessa igreja, e nós vamos levantar o nosso ministério, o nosso nome, a nossa igreja, nós vamos reconstruir de uma forma diferente, de uma forma poderosa, tudo conforme a palavra, a vontade de Deus, e com intimidade. Se coloque de pé, igreja.
Esse é o nosso tempo. E o inimigo já se levantou porque ele não quer que a gente vença. Ele não quer que a gente avance. Ele queria que eu tivesse pedido para alguém vir ministrar nesta noite, mas não. Eu não sou de desistir fácil. Eu não sou de entregar fácil. Bom, tem gente que sabe, faz 4 anos que eu estou aqui, faz 4 anos que eu prego, faz 4 anos que vocês têm que me aguentar. Eu não vou, irmãos. E aquela visita que eu fiz para aquela pessoa me acendeu aquela chama no coração, irmãos. Eu já quero alugar tudo quanto é prédio que eu vejo por aí para montar uma igreja só de Cristo. Mas tem bastante igreja, pastor. Tem bastante igreja, mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E quem estiver comigo, irmãos, vai crescer. Quem estiver comigo vai vencer. Quem estiver comigo já esteja preparado para ser pastor e pastora numa igreja. Já esteja preparado para isso. Não quero, não tem problema nenhum, fica aí, mas não me atrapalha, porque não sei se vocês perceberam que eu tenho facilidade de deixar para trás o que me atrapalha. Sabe por que eu tenho facilidade de deixar para trás o que me atrapalha, irmãos? Porque eu não estou focado em homens, eu estou focado em obedecer a palavra, eu estou focado em obedecer o Evangelho, eu estou focado em obedecer aquele que fez a promessa. Então qualquer um que é emperro, que pode emperrar minha vida, qualquer um que pode me travar, às vezes pode até conseguir por um instante, mas a tendência é ficar para trás, a tendência é nós prevalecermos, a tendência é nós alcançarmos. Irmãos, versículo 15 de Êxodo 17, Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Diga assim comigo, irmãos, profeticamente: o Senhor é a minha bandeira, e haverá guerra do Senhor contra os meus inimigos, contra todos aqueles que querem o meu mal, todos aqueles que me invejam, todos aqueles que querem me destruir, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus na minha vida. O Senhor fará guerra e nós vamos vencer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é acima de todas as coisas, em nome de Jesus.